Olá, estamos de volta com o nosso Espaço Feminino, nosso programa de hoje. O tema é saúde e a gente está tratando sobre o assunto como anda a sua visão. Mas antes de continuar aqui no bate-papo, que está super produtivo com a doutora Ana Paula, eu quero dar um pulo, eu quero que os meninos dêem um pulo comigo lá na cozinha, porque eles acabaram de modelar os petit fours. Olha só, vocês já fizeram tudo isso? Já. É bem prático, fácil. Olha, são formatos diferentes. E esse aqui é o ponto da massa. Nossa, fica uma massa linda, né? Dá vontade de modelar, de sair mexendo, igual criança, massinha de criança. E agora, Douglas, vocês vão... depois de modelar é forno? Forno direto. Não precisa descansar, não precisa de nada. Forno direto. Ah, vocês já colocaram algum? Vamos levar esse daqui que já está pronto agora pro forno. Então, vamos lá. Vamos lá, que a hora que acabar tudo, a gente vai provar. Bom, então já está no forno, já está tudo encaminhado. E eu queria te perguntar sobre o astigmatismo. Tá. O que é ele? Então. Porque são as três coisas que a gente mais conhece sobre visão, né? As três doenças, né? Que é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. O que é o astigmatismo? Esses três que você acabou de falar, eles são chamados erros de refração. Não é uma doença? Não, não é uma doença, né? Chama erros de refração. Erros de refração, o que significa isso? É a forma como a luz entra no olho e vai ser captada pela retina, que é a parte posterior que captura essa luz que entra, a forma como ela entra. Então, a refração da luz acontece de uma forma errada e ela não chega no ponto que tem que chegar para formar uma imagem nítida. Então, se a pessoa tem um olho maior, o diâmetro antero-posterior dele é grande, ela é míope. E aí, conforme ela vai crescendo de tamanho, o olho vai crescendo e a miopia vai aumentando. Olha, não tem relação com o fato de usar ou não os óculos. Os óculos são lentes corretoras, é como se fosse muleta, ajuda, mas então não o óculos trata. não interfere no progresso. Não, na progressão do grau. Não. Olha só. O hipermétrope é aquele que tem o olho menorzinho, o diâmetro do olho, o tamanho do olho é menor, né? E o astigmata, na verdade, que é o astigmatismo, é um grau que a gente chama de cilíndrico, que pode acompanhar tanto a miopia quanto a hipermetropia. O paciente ele pode ser míope e astigmata, só astigmata, ou hipermétrope e astigmata. Por isso que às vezes a gente pergunta, o que você tem? Quantos Miopia graus? Eu tenho tanto disso e tanto daquilo. Isso, exatamente, Por quê? Porque o astigmatismo é quando não tem a ver com o tamanho do olho e sim com a forma. Se tem alguma irregularidade, quando a luz entra, ela forma dois focos de luz, né? Focos diferentes. De imagem, E aí você vê a imagem sombreada. Então, o astigmatismo ele é tanto para perto quanto para longe. É quando você olha uma letra, é como se ela tivesse um fantasminha. Eu não sei se você já enxergou dessa forma. É como você olha o F, você não sabe se é um F, se é um P. Você olha o B, não sabe se é um 8, se é um B. Entendi. Você não sabe se o E é E, se o E é B. Isso é comum, é comum. E tem uma doença chamada ceratocone, que é uma doença na córnea. A córnea vai formando um cone e esse cone aumenta o grau do astigmatismo. Então, é importante acompanhar por isso, porque você vai acompanhando o paciente, ele tem um astigmatismo que começou a aumentar na adolescência. A pessoa pode ter só o astigmatismo? Só o astigmatismo, pode. Ou ela pode ter o astigmatismo com a miopia ou com a hipermetropia. O mesmo olho, ele não pode ser míope e hipermétrope. Não tem como. Essas duas coisas elas são nunca opostas. Vão acontecer elas são simultaneamente. São opostas. O astigmatismo é que pode entrar em associação, em conjunto com uma das duas. Isso, E o astigmatismo, como que percebe ele, doutora? Olha, normalmente, assim, o astigmatismo, quando ele é muito alto, a visão é ruim. A visão é embaçada. Mas se ele é um astigmatismo baixo, vai descobrir na consulta, porque às vezes reclama de fotofobia, né? A claridade incomoda. Quando está usando o computador, fica lacrimejando, tem algum desconforto visual. Ele é mais notado para perto quando você está lendo ou para longe dá para notar também, não? Só na leitura? Depende do grau que você tem, né? Se o grau for muito alto, ele atrapalha mais para longe do que para perto. Agora, se o grau é menor,
né, 1,5 de astigmatismo, 1 de astigmatismo, a leitura também não é tão boa, dependendo, porque o astigmatismo é uma lente cilíndrica, aí você vai ver lá, ele tem 1 de astigmatismo a 180 graus, ele tem um eixo. E aí, dependendo do eixo do astigmatismo, o paciente é mais ou menos sintomático. Entendi. E o astigmatismo, ele também entra no caso da vista cansada depois dos 40 anos? Se o paciente tem um astigmatismo antes, eu acho que eu não... ele sabe entra que eu tô junto. perguntando? Porque esse negócio de você confundir, às vezes, o B com o 8, quando você começa a desenvolver uma vista cansada, me parece que essa acontece. Essa confusão... Visão borrada. Uma visão borrada, acho que ela é comum, né? Então, aí você vai saber se é o astigmatismo ou se é a presbiopia, se você afastar um pouquinho. Se você afastar um pouquinho, enxergou melhor, é presbiopia. Se afastou e continuou enxergando borrado, pode ser o astigmatismo. Então é bom saber essa diferença. Eu já vi tudo, que aqui quando eu faço... na verdade, pode ser até que você tenha já uma hipermetropia para longe, que não tinha se manifestado até então. E aí agora, depois dos 40, você começa a perceber isso. A gente estava falando no intervalo sobre... Eu não vou saber falar o nome. Ambliopia. Ambliopia. Que eu também gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A ambliopia, ela é uma doença ocular. Na verdade, não é uma doença ocular. O olho, ele está perfeito, né? O paciente não tem doença na córnea, não tem doença no cristalino, não tem doença no vítreo, na retina, no nervo óptico. O que acontece é que, por falta de correção visual, aquele olho deixou de levar a imagem para o cérebro e o cérebro não desenvolveu visão para aquele olho. Acho que a gente falou disso da outra vez, que quem enxerga, na verdade, é o cérebro. Sim. É a parte posterior, que a gente chama de lobo occipital. A gente tem o direito e o esquerdo. E o olho capta a imagem, né, que eu até falei das câmeras de vídeo, né, eles captam, leva através de um cabo, que é o nervo óptico, que vai conectar lá atrás no cérebro. Se essa câmera de vídeo está desfocada, esse nervo óptico não está transmitindo uma imagem perfeita para o cérebro, você como adulto hoje, se você tem uma visão turva num olho por algum motivo, você sente, ela te incomoda e você sabe que alguma coisa não está boa, você pisca, você tenta melhorar a sua visão, mas a criança não tem essa percepção. E isso é uma coisa constante, né? Pela falta de correção visual. Então aquela visão... Ou seja, pela falta do óculos. Sim, pela falta dos óculos. Aí o que acontece? Aquela criança que tinha aquele olho que enxergava embaçado, o cérebro entende que ele tem que anular a visão daquele olho, porque senão ela não vai ter uma visão boa. É como se ele estivesse se adaptando a isso. Certo. Né? Então, ele não desenvolve visão para aquele olho. Aí ele não desenvolve, ele sobrecarrega o olho que está melhor? Não sobrecarrega nenhum olho. Não, simplesmente o olho, que é o amblíope, ele tem uma visão turva, ela não tem uma visão nítida, é uma visão desfocada. Entendi. E aí, depois dos 7 anos, vamos supor, com 13 anos, a criança procura pela primeira vez o consultório. E aí ela queixa de dor de cabeça. Aí vai fazer o exame, ela nunca percebeu que um olho enxergava melhor do que o outro. Aí você faz o exame, supondo, o olho esquerdo dela enxerga 100%, ela não tem grau nenhum. O olho direito dela enxerga 30% de visão e ela tem 4 graus de hipermetropia. Olha que diferença. É uma diferença muito grande. E aí, então você fala, então é só passar os 4 graus de hipermetropia e ela volta a enxergar. Não, não volta, porque ela desenvolveu ambliopia. O cérebro, até os 7 anos, precisava dessa correção e não teve. Então, ele não aprendeu a enxergar. Meu Deus. E aí, a gente não consegue mais estimular a criança depois dessa idade. Nem com os óculos. Nem com os óculos. Porque quando é criança, o que a gente faria? Sério? A gente colocaria os óculos, botaria o tampão no olho bom e vai estimulando a visão daquele olho. Com a idade certa. Até 7 anos a gente consegue. 7, no máximo 8, dependendo do que for. Por exemplo, a hipermetropia é mais difícil estimular do que a miopia. Sabe, o paciente míope, a gente consegue estimular mais, dependendo do quanto ele enxerga. Porque é difícil também você colocar um tampão no olho bom e deixar o olho ruim, quando ele é muito ruim, aberto. A criança não consegue andar, tropeça, fica irritada, ela não entende que aquilo é para melhorar.
né? Ela quer enxergar, ela quer brincar, ela quer fazer as coisas que ela tem que fazer. Verdade. Então, realmente... Agora, a gente tem um tratamento chamado Revital Vision. É um tratamento que estimula a parte cerebral que não foi desenvolvida, tá? É um programa americano, na verdade, ele foi desenvolvido. É mais ou menos novo. A gente tem ele lá na clínica, acredito que há uns 3 anos já. Mas ele é um programa de computador de estimulação visual que foi desenvolvido em Israel, ganhou o prêmio Nobel, porque ele foi desenvolvido para ser usado pelos pilotos. Pilotos de avião? Pelos pilotos de avião, Olha. pelos soldados israelenses, né? Para melhorar a visão deles, para eles ficarem mais eficientes à noite. E aí depois os Estados Unidos comprou esse software, esse programa e desenvolveu para outras coisas, né? E aí a oftalmologia, a neurooftalmologia, o nome da empresa é Neurovision, ela desenvolveu esse software também para ambliopia, que foi onde eles ganharam a liberação do FDA. Então, hoje, quando você bota ambliopia na internet, bota Revital Vision, você vai ver que ele tem resultado e tem bons resultados. Mas, óbvio que a gente tem critérios mínimos. Do adolescente descobrir que está com ambliopia, aí, então, é indicado ele fazer esse programa. O Revital Vision, Aí depende, porque, assim, para fazer Revital Vision... Faz na clínica. Pode fazer em casa, mas eu prefiro que faça na clínica. Porque, assim, o paciente não vai ter custo adicional nenhum para fazer esse tratamento na clínica. Na clínica, ele vai ficar 30 minutos dentro de um ambiente próprio para ser feito o tratamento, né? Eu vou poder monitorar ele, saber que ele vai ter fazer, com certeza. Né? Então, assim, em casa, acaba que, hoje eu não vou fazer, amanhã não vou fazer, e vai deixando, e acaba que não faz direito, aí depois não tem o resultado que quer e acha que o tratamento é que não fez efeito, não teve efeito, né? O que consiste isso? É um programa que ele vai ficar mexendo? Na verdade, você tem uma distância do monitor, ele tem que ter uma visão mínima para fazer o tratamento. Quando a ambliopia é muito severa, eu não consigo um resultado muito bom, porque o paciente não consegue enxergar. Não indico. Não indico. A gente tem que ter no mínimo... Desculpa. No mínimo 30% de visão, né? Para a gente poder indicar esse tratamento. E ser amblíope mesmo, não pode ser uma outra doença ocular que tenha causado perda de visão para aquele olho. E aí, como que é esse programa? A gente fecha o olho bom, ele com o olho ruim, com o grau que ele tem, fica olhando o monitor e aparecem algumas coisas, algumas imagens, e ele tem que ir selecionando e clicando qual foi a imagem que vibrou mais rápido, qual que apareceu primeiro. São etapas. E isso vai estimulando a visão? Ele vai estimulando? As células ganglionares, as sinapses das células ganglionares no cérebro. Muito interessante. Porque assim, na verdade, você tem 30% de sinapses que você não usa. E são essas 30% de sinapses que você vai estimular e vai melhorar. O olho amblíope... E aí, quando você vê a melhora, reduz grau? Não, às vezes não. Acontece? Eu tive uma paciente que reduziu o grau, mas não é normal, não é essa a expectativa que a gente queria para o paciente. Também não é a expectativa de que ele vai enxergar com o olho amblíope igual enxerga com o olho bom. É só de que ele vai de uma melhoria de qualidade de vida. Sim, e até para ele saber que amanhã ou depois, se acontece alguma coisa com o olho bom, o ruim, que já não vai ser mais ruim, ele consegue fazer tudo que ele tem para fazer. Tá? Entendi. É isso. E lá na clínica vocês têm, né? A gente faz. Nossa, muito interessante. Agora nós vamos chamar a nossa dica. Com vocês aí no seu vídeo. A dica de saúde. Alimentos açucarados são prejudiciais para a saúde dos dentes e devem ser consumidos no máximo 2 vezes por dia. Segundo a doutora Maristela Lobo, as doenças bucais mais comuns que aparecem nos indivíduos que consomem muito açúcar são as cáries, que destroem os dentes, e a doença periodontal, que eliminam os tecidos ao redor dos dentes, gengiva, ligamento periodontal e osso. Essas doenças, consideradas infecciosas, são causadas por espécies diferentes de bactérias que, em sua maioria, utilizam os açúcares como alimento.
Desta forma, os doces se tornam um potente substrato para a multiplicação bacteriana. O consumo desses produtos no período da noite ainda é pior. Na parte da noite, a ação protetora da saliva está minimizada, uma vez que a saliva contém anticorpos, enzimas e outros compostos antibacterianos que ajudam o organismo a retardar a ação das bactérias. Por isso, os especialistas recomendam que, após o consumo de doces, é necessário fazer a higienização da boca com todos os recursos, fio dental e escovação correta. O ideal é escovar os dentes até 15 minutos após a ingestão dos doces, pois geralmente a partir desse período as bactérias estarão metabolizando os açúcares ingeridos e fabricando ácidos. Essa é uma dica de saúde do Espaço Feminino. Olha, estamos aqui com parte dos nossos petit fours prontos, mas é muito rápido no forno, foi menos do que 7. É rápido, fácil e é com certeza muito saboroso. E eu tô assim, foi bem menos. Foi menos que a gente esperava. Porque acho que deve ter sido uns 3, 4 minutos. Foi bem pouco tempo, o forno também é muito forte. Né? Não, gente, olha só, que coisa mais linda, você colocar numa taça para servir num chá. Eu vou querer experimentar, mas e agora que está muito quente? Enquanto esfria, então, eu vou mostrar para vocês aqui o formato de pertinho, para vocês verem o que eles fizeram. Você fez estrelinha. A gente fez estrelinha, fez o formatinho de uma flor. E esse daqui é diferente desse, que você vai ficar redondinho, como vai crescer no forno, vai ficar tipo uma bolinha. Agora esse aqui você cortou, é com um cortador? Com um cortadorzinho que a gente trouxe aqui de estrela só abrir a massa. E de flor. Abre a massa na mesa limpa, higienizada e cortando e tirando. Cortando e tirando. E já vai colocando na forma para poder assar. Na forma direto para assar. Precisa untar? Não, porque a massa já tem muita manteiga. Então ela não vai grudar. Não vai grudar de maneira nenhuma. Entendi. Então vamos provar? Pode ficar à vontade. Vamos provar, gente. Quentinho. Eu tava falando pra ele que parece aquele biscoitinho de nata. Não parece? Parece muito. Quebra, macio. Incrível. Gente, desmancha na boca. Desmancha, é muito gostoso. E fora que você falou que dura quanto tempo mesmo? Dura aproximadamente um mês do recipiente assim, só então, com a gente, tampa. É só fazer, botar num vidrão e ficar lá para tomar com um cafezinho, seu cafezinho, chazinho das 5, para poder acompanhar, não é verdade? Verdade. Eu queria que vocês passassem. Gabriel, passa seus contatos. Bom, meu telefone é 981-695561. O meu... Douglas. A gente pode entrar em contato com o site da Faetec, mas também tem o meu celular 982337631. Gente, obrigada demais. Obrigado Dica incrível, muito gostoso, saboroso. Ele tem o docinho, assim, perfeito, fica muito bom. E agora a gente vai para o intervalo e volta já já.